É um prazer retornar a esta casa, agradecendo ao convite fraterno daqueles que compõem o seu corpo doutrinário. E antes que possamos executar qualquer tarefa, eu gostaria que vocês me acompanhassem num hino à doutrina espírita que homenageia os espíritos benfeitores que nos auxiliam. E eu gostaria de entoar essa canção não somente em homenagem a esses nossos irmãos, mas principalmente em agradecimento àqueles que por aqui passaram e que continuam na casa, especialmente os que estão de retorno à pátria espiritual, notadamente, destacadamente, a minha querida mãe, trabalhadora desta casa, que já se encontra no plano espiritual há 13, 14 anos vai fazer. E se vocês souberem a canção, me acompanhem. Se não, busquem lembrar-se daqueles companheiros nossos que já retornaram. Estão do lado de lá, certamente, auxiliando a tarefa do Centro Espírita Fabiano de Cristo, hoje, Sociedade de Estudos Espíritas Fabiano de Cristo. É a esses nossos companheiros que eu não irei nominar, pois certamente me esquecerei de alguns na sua totalidade, mas alguns próximos eu gostaria de destacar. Já falei de minha mãe, Dona Lourdes, Dona Marinha, Seu Eusébio, Dona Josefa e tantos outros companheiros que nos ensinaram, especialmente lições de humildade, simplicidade, abnegação e devotamento, destacando Elias Bispo Correia, o qual nós aprendemos muito. E queremos que essa mensagem em forma de música alcance a todos esses como demonstração do nosso afeto, do nosso carinho, respeito e admiração pelo trabalho que executaram e certamente continuam a executar na pátria espiritual. Zé Grosso, Frites, Palminha, o José Kleber também, André, Luiz e Ana, nossos irmãos do além. Oh, que felicidade nesta noite de alegria, ter nossos irmãos presentes com muita paz e harmonia, com muita paz e harmonia. Muito obrigado, queridos amigos, e que essas bênçãos, fluidos, vibrações e energias positivas os alcance a todos. E aos demais que o nosso bom pensamento encontra nesse instante e no decorrer da nossa tarefa. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Esse quase adágio popular, porque ele é acreditado a um dos ilustres pensadores da humanidade, traduz bem o que nos traz a doutrina espírita. Quando nos diz que a carne é fraca, o sentido é de que a carne não consegue vencer as dificuldades de ordem interior. E o espírito é forte. E o espírito também, que representa esse interior, é forte. A doutrina espírita nos diz: toda a matéria transformar-se-á. Não há extinção da matéria, mas sim a sua transformação. Pois em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo
se transforma. Então, pela transformação a que haveremos de passar, aliás, transformação essa que é feita em todo instante das nossas vidas. Não há um ponto crucial. A partir desse ponto eu mudei, eu me transformei, porque a transformação ela tem sempre um início que a gente não percebe. Por exemplo, desde o dia 1º de janeiro de 2019, eu deixei de tomar refrigerante. Mas a ideia de não tomar refrigerante remonta talvez no ano de 1970. Desde 1970 eu quero deixar de tomar refrigerante, só consegui em 2019. Então a transformação começou lá em 1970, quando eu cheguei à conclusão de que não deveria tomar refrigerante. Nesse exemplo bem trivial, nós compreendemos que a transformação, a mudança, ela requer passos, alguns bem demorados, devagar, outros passos mais rápidos, longos, ágeis, mas nesse processo de que a carne é fraca, de que a matéria irá transformar-se, a doutrina espírita destaca que apenas o que sobrevive é o espírito, pois a matéria, por si só, não tem o pensar para conseguir vencer a sua própria extinção. Se a matéria não passasse por esse processo do morrer, principalmente no caso dos seres vivos, não necessitaria de espírito, viveria para sempre, apenas com esse invólucro, mas se ela retornará à sua origem, do pó viestes, ao pó retornarás, algo sobrevive, senão Deus seria injusto, pois alguns seres vivem poucos anos, poucos instantes na matéria, que representam diversas situações e lições, na maioria dos casos, lições para os pais, família e, consequentemente, também para o espírito reencarnante. Por isso, a carne é fraca também nesse sentido. Ela não durará para sempre. E nesse contexto, o que é que efetivamente fica para sempre? O espírito. O ser pensante que aí domina e comanda a matéria. E provém do espírito o raciocínio. Não há ação da matéria por si só. Ela depende, essa minha constituição física é temporária. Eu não sou Robson, sexo masculino. Eu estou Robson, sexo masculino. É um estado que irá mudar nas minhas próximas encarnações. E em função de que? Exatamente da minha necessidade de evolução espiritual. O tema desta noite nos traz, para alguns de forma tênue, e é bom destacar que nós não temos absolutamente nenhuma intenção em esgotar aqui e agora esse assunto. Reforma íntima é algo muito profundo. Mas o título diz: como evoluir moralmente através da reforma íntima. O tema por si só ele é autoexplicável, porque não há como evoluir moralmente sem o processo íntimo.
Se é íntimo, é moral, é de cunho moral. Se é externo, nem sempre. Às vezes você consegue, pela transformação externa, ter uma mudança interna. Mas se eu busco a mudança interna, a transformação interna, automaticamente ela irá ter os efeitos de cunho moral. Porque quando eu penso em reforma, em mudança, em transformação, é sempre de dentro para fora. Porque de fora para dentro não traz o efeito necessário. Isso já foi provado em situações as mais diversas que a história nos traz. Talvez alguns de nós tenhamos essas histórias. Quantas vezes nós mudamos, transformamos, reformamos de fora para dentro e não funcionou? Não tem então alicerce. Como Jesus nos disse, assemelha-se à casa construída na areia, que qualquer situação faz com que ela desabe. Quando parte de dentro para fora, e aí sim é o sentido real de toda e qualquer reforma, que seja sempre íntima, nós temos sustentação. Lhes dei o exemplo bem rasteiro, vulgar, do não uso do refrigerante. Mas esse não uso do refrigerante tem um porquê. Não é simplesmente a partir de hoje eu vou tomar refrigerante, não. Eu compreendo que o uso dessa substância me faz mal. Porque se me fizer bem, eu vou tomar refrigerante a vida toda. Ninguém busca transformar-se, ninguém busca uma mudança, ninguém busca uma reforma quando está ganhando o jogo. Quando se está bem, mantém-se. E é até um adágio popular no mundo do futebol. Time que está ganhando não se mexe. É um erro graça. Porque às vezes esse ganhar do time hoje vai representar uma derrota amanhã. As ações que hoje nós compreendemos perfeitas, e já dizem os entendidos do assunto, a pior situação que se pode viver, a pior zona que se pode estar na vida é a zona de conforto. Eu estou bem, por que é que eu vou mudar? Se está funcionando, o que é que eu vou mexer? Não devo, porque senão vai dar errado. Não vai funcionar. E vejam, o Livro dos Espíritos, as perguntas de Allan Kardec aos Espíritos, 1019, são mais de 1019, e o nosso companheiro aqui do grupo, Antônio Campos Toinho, já fez essa palestra, certamente vocês estão lembrados, do número de questões, se não me falha a memória, 1243, me perdoem no seu exato. Mas 1019 não são, porque Allan Kardec sempre buscava um adendo nas suas perguntas. Kardec fazia uma pergunta, os espíritos respondiam e ele continuava na mesma pergunta com outra adiante, dentro do mesmo tema. Complementar, nós costumamos dizer. Então, Tonho Campos já fez esse trabalho aqui, certamente, a estrutura didática do Livro dos Espíritos. E em uma época que eu não vou buscar rememorar, porque vai primeiro identificar a minha idade, eu não quero dizer que tenho 54 anos de jeito nenhum. Não quero que vocês percebam isso. Estou usando até um tingimento novo de cabelo que se chama Branco Neve, porque vocês sabem que é dos carecas que elas gostam mais, então eu também estou ficando careca. Um amigo meu me perguntou a respeito de uma das moléstias, das doenças contemporâneas, a época AIDS, logo os primórdios da AIDS, né? E ele dizia, olha, o Livro dos Espíritos não tem resposta para tudo, porque não fala sobre a AIDS.
Aí eu disse, é igual a reencarnação na Bíblia. Não tem essa palavra reencarnação na Bíblia. E um companheiro, uma vez eu chegando à sua casa para confraternizar com ele, a família, minha família também, eu fui ajudá-lo a acender a churrasqueira, ele virou para mim do nada, viu gente? Isso é pergunta de obsessor, colocação de obsessor. Robson, do nada, eu dei um bom dia, ele respondeu e já emendou. Robson, não tem reencarnação na Bíblia. Não podia. Reencarnação foi de Allan Kardec para cá. Agora, tem várias situações em que está evidente a reencarnação. Mais ou menos assim com o livro dos Espíritos. Não tem a palavra AIDS aqui, não procura que você vai achar. Mas tem a respeito das moléstias, das doenças, dos processos que nos envolvem porque a doença, a moléstia, o infortúnio, o sofrimento são consequências, não são causas. E Allan Kardec trata das causas. E na pergunta 909, Kardec pergunta, e vejam, inclusive fazendo os meus estudos acerca do tema, serve até de dica para vocês, tem um vídeo do Rossando Pinsley tratando desse tema, da pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E nós sabemos que Allan Kardec asseverou: conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Eu costumo sempre dizer isso nas minhas exposições. Na casa espírita não tem médico encarnado. Todos nós somos enfermos, em maior ou menor grau e nível. Mas nenhum de nós é são. Se fosse assim, aqui não estávamos. Porque eu não conheço ninguém que esteja bem, na sua plenitude, saudável, já procura o médico, doutor, vem fazer um check-up. Está sentindo o que? Nada. Vim aqui por quê? Eu não conheço ninguém. Pode ter, deve ter alguém assim. Prevenção, né? Brasileiro eu acho que não é, mas pode ter. Eu não conheço ninguém. Então, na casa espírita, palestrante, enfermo. Dirigente da reunião, enfermo. Médium, enfermo e quanto mais devedor da lei. Quem auxilia nos trabalhos da casa, enfermo. Quem não é enfermo na casa espírita são os benfeitores espirituais e eles têm a sua enfermidade no seu nível. Porque eles são superiores a quem? A nós. Não é assim? Então, nesse aspecto, olha a pergunta que Kardec faz e vejam, prestem bem atenção na resposta dos espíritos. Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Nossa! O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E vejam que a resposta dos Espíritos é tão simples, mas tão simples, chega a grilha, gente. Esforços insignificantes. A gente diz, não é possível. Como esforço insignificante se eu luto há X tempo, sou espírita há X tempo e até hoje essa má inclinação me acompanha e eu não venço? E vocês acham que Allan Kardec ficou satisfeito com a resposta? Como investigador que era? Evidentemente que não. Certamente também agastado pela colocação esforços insignificantes, gente. Ou seja, pouca coisa. E ainda cutuca mais, o que falta é a vontade. Querer não é vontade. Eu quero, tem gente que fala no passado, eu queria, não é assim? Eu queria, se quem queria não quer mais, mas a gente sempre coloca usualmente assim, né? Eu queria que me acontecesse, então você não quer mais. Aí Kardec pergunta aos Espíritos, na pergunta 919, muito
Porque tem a resposta de nada mais nada menos que Santo Agostinho. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, ou seja, às más inclinações? Olha a resposta também sucinta e objetiva de Santo Agostinho. Um sábio da humanidade já vos disse: conheceis a ti mesmo. Ponto. Aí, claro, Kardec inquire mais e Santo Agostinho então lhe dá o exemplo dele próprio. Ele, todas as noites, fazia um check-up, um checklist, uma análise sobre a sua conduta do dia, não é do ano passado, do ano retrasado, da Copa de 2014, não, é de hoje. O que é que eu fiz hoje de bom e de ruim? E ele chegava ao ponto de: o que é que eu deixei de fazer? O que é que eu deveria ter feito de melhor? Que às vezes a gente faz. E estamos satisfeitíssimos com os nossos fazeres do bem. Quando analisamos friamente, às vezes eles não tiveram nada de bem. Foi apenas uma satisfação às nossas paixões, porque é nesse capítulo das paixões que está inserida essa pergunta. As paixões ainda não nos deixam vencer as dificuldades que temos para essa tão famosa, cantada em prosa e verso, reforma íntima. Porque se eu fizer essa pesquisa com todos vocês aqui, eu acho que será unânime. Eu acho que não Carlito, porque Carlito não precisa. Carlito já é mais elevado. Todos nós devemos ter, não, eu preciso mudar. Eu preciso modificar alguma coisa. Há algo em que eu ainda tenho que refazer. Mas a paixão, que significa o apego, mas não apego físico, mas o apego de ordem emocional, moral e, por consequência, espiritual, não nos deixa avançar. Eu sei, tenho certeza de que necessito perdoar. Certamente todos nós aqui irá concordar com essa colocação, mas nem todos nós conseguimos perdoar. Nós sabemos de cós salteado que quando eu perdoo, eu me curo, mas a gente não perdoa. E dizem até alguns: eu não sou rancoroso nem vingativo não. Eu não quero, Carlito, saber mais dele lá. Pinheiro, esse daí eu já excluí, deixa ele seguir a vida dele, mas olha a conjunção. Deus vai dar o dele. E fica monitorando. E aí, como vai fulano, Pinheiro? Carlito, tu tem visto ele? Quando o Carlito Pinheiro me dá aquela notícia negativa de que tá vendo, né? Que Deus não falha, a justiça de Deus age. Eu acho que aqui, principalmente no Fabiano, não tem ninguém nesse nível. Deve ser lá na irmã, lá no Nazaré, lá no Crença. Nós não somos negativos, mas a gente quer que quem seja negativo pela gente? Deus. E quando isso acontece aí, meu filho? E ainda fala o mal da lei de causa e efeito. Está vendo? A lei de causa e efeito é a sua vingança que você queria. E esse desejo de vingança, até aquele momento, estava ali adoecendo, porque você tinha rancor, você tinha mágoa, ressentimento. E segundo Joana de Ângeles, mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, 99,9% dos cânceres, inclusive de pele que a gente acusa o sol, são provenientes de mágoa, ressentimento, ódio, rancor, desejo de vingança. Nos adoece de dentro para fora. Então, nós temos as erupções de pele. De dentro vai eclodir. Não há como. O planeta Terra é assim, não é assim? Os vulcões não estão aí para isso.
De quando em quando eles eclodem, porque a pressão interna do planeta precisa. Então o nosso escape é através do corpo físico, as doenças e moléstias que nos acompanham. Por isso, nesse processo de reformarmos, e tem uma companheira minha que diz lá, mano, eu não gosto muito da palavra reforma, porque toda vez que eu falo em reforma, eu lembro de alguma coisa velha. Aí eu digo para ela, e você não está velha? Você pode ter 45 anos, mas você já tem onde, minha filha? O espírito é quem é velho, não é o corpo físico. Por isso que tem crianças maduras muito mais do que adultos. Quem é maduro e quem é imaturo? O espírito. Não é a ordem cronológica, não é o tempo cronológico que determina a madureza do ser. Porque o ser é espiritual e não material. Mas a reforma, para mim, muito bem colocada, porque nós já temos aí milênios de existências, é cabível. E num processo muito importante. Talvez, com essa colocação do Livro dos Espíritos, essa resposta, nós possamos aclarear um pouco o nosso pensamento. Os Espíritos disseram que nós fazemos esforços, que são por esforços até mesmo insignificantes, ou seja, coisa mínima. E eu me coloquei a matutar acerca dessa coisa mínima. No meu caso, aquela ofensa que me ocorreu, será que eu não podia ter pelo menos relevado? Relevar alguma coisa é algo pequeno, não é? O que é que eu fiz? Não relevei, guardei. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai crescer, vai aumentar. E aí, de uma simples situação, vai se tornar algo muito mais profundo, que irá, em primeiro passo, me adoecer. E eu irei querer me vingar. E dizem que vingança é um prato que se come frio. Mas é tomar veneno querendo que o outro morra. Esperar pela queda do outro é terrível. E principalmente quando o outro não cai. Que aí você sofre duas vezes. Porque a ofensa está lá latente e ainda vê o sucesso dele ou dela. E segundo Divaldo Pereira Franco fala, nos relacionamentos de ordem conjugal dos seres, tanto faz masculino e feminino ou não, o que mais dificulta o processo é ver o avanço do outro. Eu me separo e quero que o outro sofra. Se o outro constitui outra família e é feliz, eu sofro. Porque no fundo eu queria que ele sofresse ou ela sofresse, porque eu a deixei. E muitos dizem que eu não largo, ela que larga, eu não vou largar. Que eu não vou sair como ruim na história. Esse sentimento, nesse nível, está nessas insignificâncias. Porque nós ainda agimos dessa forma. Meu marido, minha mulher, meu filho, meu tio, meu avô. Até ex é minha ex. Meu ex ainda continua sendo, mesmo sendo ex. Não é mais. Não tem como ser mais seu se é ex. Mas é comum, é natural que a gente ainda use essa colocação de cunho possessiva. Às vezes não está no campo afetivo, está no campo laboral, profissional. A empresa o demite, você fica com ódio do patrão, do chefe, do encarregado. E às vezes essa demissão é quem lhe impulsiona melhor na sua carreira profissional. Porque você estava naquela zona de conforto que comentamos no início. E foi necessário para você uma rasteira. E aí você chegou em casa e disse, o mundo cai. Eu fui demitido. Pode ser ali
o começo da sua verdadeira vitória. Isso ocorreu com o dono de uma das empresas de sorvete no Brasil, a Sorvani, que era concorrente da Kibon à época, né? Depois a Nestlé. Ele, com 64 anos, foi demitido. 62 anos foi demitido. Chegou em casa arrasado. E aí, passado o primeiro momento de dificuldade, ele raciocinou: o que é que eu sei fazer na vida? Eu fiquei empregado por 36, 38 anos, fazendo sorvete. O que eu sei fazer é sorvete. E aí serve, gente, uma dica, né? Dizem os especialistas da área: cuidado com mudança de profissão. Não, eu vi 60 anos como sorvete, não quero mais isso, não quero pipoca. Cuidado. Você não sabe fazer pipoca, você sabe fazer sorvete. Cuidado. Procura bem direitinho, porque senão você quebra a cara. E foi isso que aconteceu com ele. Eu vou fazer sorvete, porque foi o que eu aprendi e que eu sei fazer. A empresa me demitiu, mas eu continuo competente. Eu não sirvo para a empresa, eu sirvo para o mercado. Isso é o que mais importa. A empresa não me quer mais, muito obrigado, paga minhas contas, eu vou seguir. Quem vai me absorver? O mercado. Mas, conjunção novamente, quem vai determinar esse absorver? Eu. Não vai ter mais uma empresa para dizer: venha, Robson, trabalhar. Robson vai se mostrar no mercado, para o mercado me chamar. E assim ele fez. Começou a fazer sorvete, comprou máquina, cresceu, fundou a Sorvani. Talvez se ele ficasse na empresa anterior, na Kibon, ele se aposentasse lá. Ponto. Para muita gente, se aposentar é o ideal. Principalmente hoje falando em reforma da aposentadoria, né, da Previdência. Os jovens, você não tem nem carteira assinada, o jovem já está numa preocupação medonha: quando é que vai se aposentar? Gente, vamos trabalhar primeiro. Talvez você nem trabalhe para se aposentar. Trabalha, cumpre a sua obrigação e depois busca o seu direito. Às vezes a gente gosta de inverter, não é? Eu quero primeiro o meu direito. Na hora que eu sou contratado, eu pergunto: eu vou ganhar o quê? Não é assim? O certo é perguntar: o que é que eu vou fazer? A gente quer saber logo o que vai ganhar, se tem isso, se tem, quais são os meus direitos, e se esquece dos deveres, das obrigações, porque a vida nos impõe em primeiro plano obrigações. Todos os dias nós temos obrigações, seja conosco mesmos ou com outros. A primeira delas é a higiene pessoal. Deixa de fazer, tá bom, não vou fazer mais não. Vai adoecer, no mínimo. Então, nesse processo, quando a gente identifica a necessidade de reformar, nós trouxemos algumas colocações de meio e meio acerca das ações que nós podemos empreender para que possamos efetivamente realizar a reforma. E como lhes disse no início, não temos nenhuma intenção em esgotar o assunto. São 20 colocações de meio e meio. Ponto. Nós podemos buscar mais 1.400, sem problema. E, às vezes, a gente não vai se identificar com nenhuma das 20, que eu acho muito difícil. Mas, pode ser. Se isso ocorrer, busque fazer o que Santo Agostinho nos disse. Faça um exame e qual dessas situações você poderia estar inserido. Acabei de falar, executar, olha como ela coloca aí, olha, alegremente. Se você suprimir o alegremente, vai mudar o sentido que ela está dizendo. Executar as obrigações não é alegremente, ou seja, de forma prazerosa. Eu estou aqui porque eu não aguento, eu não tenho onde ir, não faça isso. Vai sofrer você, vai sofrer a empresa, vai sofrer a sua família, vai sofrer o seu grupo espírita, sua comunidade. Faça de forma que o seu coração esteja feliz em fazer. Se não, busque outra. Não tem problema. Está no processo
da própria reforma, que você vai ter que mudar. Quando se fala em reforma, o sinônimo é mudança. Não tem como. É impossível, né? Silenciar a ofensa. Falamos também. E esse silenciar pode ser estendido ao relevar. Porque o maior pacifista que o mundo conheceu disse bom e alta voz. Boa e alta voz. Eu jamais perdoo. Mahatma Gandhi assombrou o mundo e ele disse: eu sei, o seu interlocutor, eu sei que você está estupefato com a minha resposta, mas eu vou lhe explicar. Eu jamais perdoo porque ninguém me ofende. Eu só posso perdoar alguém quando eu me sentir ofendido com alguém. Se ele não me ofendeu, eu não tenho o que perdoar. Paciência. Se vocês disserem que eu sou careca, barrigudo e feio, eu vou mandar vocês procurarem o oculista para enxergarem melhor. Mas a culpa é minha ou é de vocês? Eu enxergar de vocês. Minha mulher não acha assim, não. Meus filhos, Carlito, acho que não é Carlito também. Esquecer, por favor, prestar. Muito difícil, porque a gente tem sempre um crédito, né? Mas eu faço tanto por ele, tanto que eu fiz e nunca fui reconhecido. O nome disso é favor? Não. O nome disso é cobrança. Eu fiz esperando pagamento. É igual amar, que Jesus também nos explicou. Que mérito tem de vós em amares a quem vos ama? Nenhum. E segundo explicam os psicólogos e atuantes da área, em alguns casos não é amor mesmo, é retribuição. Eu amo porque ele me ama. No dia que ele diz eu não lhe amo mais, eu também não me amo. Então eu não amava, eu só o amava porque ele me amava. Então eu retribuía o amor dele. E vocês sabem onde acontece isso muito? Na família. Você ama seu pai e sua mãe desde que? No dia que seu pai e sua mãe diz não, você já não ama mais. Quantas vezes ele diz, eu não lhe amo mais, eu vou sair de casa por uma insignificância que os Espíritos falaram. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Gente, não é dizer assim, não quero que ninguém me faça favor, não. É simplesmente você não inventar a situação que o amigo venha fazer com você, porque tem gente que faz isso. É impressionante. Eu estou sempre precisando de novo. Rapaz, aconteceu uma obsessão, ó. A espírita tem a sua muleta. É uma obsessão horrível, rapaz, mas a obsessão tem nome, é Robson. E às vezes os obsessores dizem, viu gente, isso é fato das reuniões mediúnicas. Eu não sou obsessor dele, ele é que é meu obsessor. É ele quem me convida, ele me atrai. Ó, eu tenho que ir. Emudecer nossa agressividade. Grande tarefa, né? Grande tarefa. Olha, de todas as colocações aqui, todas, viu gente? São difíceis de serem realizadas. Que estamos ligados a essas paixões tratadas pelo Livro dos Espíritos. Mas são possíveis de ser realizadas. O mais importante diante das nossas dificuldades não é reconhecer o quanto elas são difíceis, mas o quanto elas podem ser solucionadas. E uma das mais interessantes frases a respeito das dificuldades é essa: se você tem um problema e ele tem solução, não se preocupe, ele tem solução. Se você tem um problema e ele não tem solução, não se preocupe, ele não tem solução. Em ambas as situações não adianta preocupar-se, que vai resolver de um jeito ou de outro. A preocupação é perda de tempo e esgotamento físico e mental em muitos casos. Então, emudecer a nossa agressividade pode ser de várias formas. Uma delas, a ferramenta principal que a doutrina espírita nos oferece, que só depende de nós. Não há ninguém que faça por nós e nós não necessitamos de ninguém para fazer. Culto do Evangelho no lar.
vai nos ajudar sobremaneira, porque nós estaremos recebendo a visita dos benfeitores espirituais, mensageiros de quem? Jesus, uma vez por semana em nossa casa, no tempo máximo de 30 minutos, máximo. Você pode reduzir para 10 no mínimo, para 15 no mínimo, como você quiser, mas não exceda 30 minutos, não precisa. Porque se Jesus estiver lá, quando der 30 minutos, vai dizer, gente, deixa eu sair aqui que eu tenho que fazer outro compromisso. 30 minutos. E às vezes a gente pega 30 minutos só, quem gosta de digitar hoje e falar no áudio do WhatsApp, só fazendo isso. Porque tem os áudios e tem as mensagens que eu acho que a pessoa passou um dia fazendo. Não sei vocês. Próxima. Nossa, não condeneis e não julgueis, porque à medida de condenados e julgados, sereis condenados e julgados. Principalmente as opiniões divergentes da nossa. Eu tenho o meu entendimento, você tem o seu ponto. Se ele não compreender, o problema é dele. Mas se eu não compreendo, o problema é meu. Mais uma vez, Joana de Ângeles, o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos ao outro. Abolir qualquer pergunta maliciosa, jocosa, capciosa, né, gente? Ou desnecessária. Se não tem necessidade, se não vai agregar, não faça. Silencie. O silêncio é uma prece. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Se você está azedo, mais uma vez silencie. Se você vai repetir aquela colocação de forma azeda, não faça. Treinar a paciência constante. E aí, paciência que está dentro da paz, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho uma grandeza dentro do meu coração. A paz do mundo começa em mim. Eu quero ter paciência. Como é que essa paciência vai me chegar? Passando por situações que são bem colocadas pelos nossos irmãos evangélicos, chamadas de provações, para que eu seja paciente. Como é que eu vou saber se sou paciente se não passo por uma situação para que eu seja paciente? Que teste a minha paciência. Então, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Que eu peço a Deus, Deus me dá paciência. Deus manda o quê? Situações para eu ser paciente. Então, Deus, eu quero paciência. Ele vai dizer, exercite a paciência que está onde, gente? Dentro de nós. Porque nós somos filhos de quem? De Deus. E Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Se nós somos filhos dele, herdamos as suas características. Mas nós não utilizamos essas características. Esse é o detalhe. Então, treinar a paciência constante. Eu treinei muito isso e aprendi bastante, porque em minha casa são todos torcedores do Bahia, eu sou Vitória. Olha que treino fantástico. Mas eu treinei sem comentários, prefiro não comentar. Ouvir fraternalmente as mágoas dos outros. Olha, gente, isso aqui foi fantástico dela, viu? Sem falar das nossas dores. Que a gente ouve o outro e depois ele diz, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí aumenta mais o desgosto do outro. Quer dizer, eu já sou desgostoso, você também. Aí acaba os dois chorando, não resolve nada. Então, ouvir já é uma mágica, né? Ouvir já é algo muito difícil. Mas ouça e não coloque as suas próprias dores, porque vai aumentar ainda mais o desgosto do outro. Já imaginou? A pessoa diz, você acha que está sofrendo? Eu vou dizer o que é sofrer. Vai dizer, eu sofro mais do que você. Normalmente a gente faz isso. Buscar sem afetação
o meio de ser mais útil. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ensinamento de Jesus, né? Dar com a mão direita ou esquerda, para que a direita ou a esquerda não saiba. Que a gente quer ser útil, mas a gente quer se mostrar. Ou então a gente faz, dá um jeitinho para que outros falem do que a gente fez. Não, não foi eu que falei, Carlito falou, eu nem ia falar. Eu sou muito humilde e simples. Desculpar sem desculpar-se. Interessante isso. Olha a colocação bem profunda, né? Desculpe por desculpar mesmo. Simples. Essa é a ação. Não busque uma desculpa para desculpar. Olha, eu vou lhe desculpar porque... Não. Você tem que desculpar, ponto. Não dizer mal, isso aqui é impossível. Maledicência. Se bem que aqui no Fabiano, ninguém está nesse nível. Maledicência é um dos maiores entraves do nosso avanço. Sabe por quê? Quando a gente emite um pensamento negativo para alguém, esse pensamento vai e volta. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, desce. Lei de ação e reação, causa e efeito. Se a outra pessoa também pensa mal de mim, quando ela recebe aquele pensamento negativo, ela devolve. Tropecei e olha, fulano pensou mal de mim, então aí vamos ver você também. Aí você recebe o seu que você mandou e o dela que veio. Você sai sempre perto. Então, não fale mal de ninguém. Mas o principal entendimento acerca de não falar mal dos outros está na colocação de Jesus. Não faça para o outro que não gostaria que o outro fizesse para você. E se o homem assim o fizesse, seus problemas iriam acabar. Eu não quero que ninguém fale mal de mim, alguém quer? Mas e como eu falo mal do outro? Então, eu estou semeando e vou colher. A semeadura é livre, né, gente? Você semeia o que quer, não é isso? Mas a colheita é o quê? Obrigatória. Não esqueçamos disso. Você vai colher. Queira ou não queira. Alegrar-se com a alegria dos outros. Aí é proativo. Isso é o encantamento do ser. Eu fico feliz em ver os outros felizes. Mesmo que eu não me sinta feliz. Porque às vezes você é feliz, mas não se sente feliz. É diferente. E aí diz, eu sou tão infeliz. Aí quando uma pessoa chama você e diz, você tem isso. Sua família é assim, você vê que você é muito feliz, mais do que você imaginava. Não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares e servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Esses três aqui estão na lei do trabalho, que por consequência está na lei do progresso, nas leis morais trazidas também pelos livros espíritos. E Emmanuel tem uma frase perfeita: quem realmente ama não dá trabalho a ninguém. Quando a pessoa percebe que vai dar trabalho a alguém, não vou. Isso vai trazer problema para você? Não quero, não faço, deixa você fazer. Contanto que eu não aborreça, não atrapalhe e reduza os meus problemas particulares. Gente, espírita tem a bengala, a muleta do obsessor. O seu problema particular está no processo que você gasta mais do que ganha. Aí já me disseram isso, falando do tema. Isso é uma maldição, porque eu, meu pai, meu outro irmão também são assim. Aí eu disse, mas vocês gastam o que ganham? Se você gastar o que você ganha, dificilmente você vai ficar devendo. É conta matemática. Mas se você ganha 100 e gasta 200, você vai ficar devendo sempre. Pense no que você gasta, não pense no que você ganha não. Pense no que você gasta. Porque tem muita gente que só pensa no que vai gastar.
se esquecendo que deve pensar no que vai ganhar para manter esse que vai gastar. Aí vem para o centro tomar um passe, aí vem para o trabalho de desobsessão. Esse é o processo. E por fim, gente, servir de boamente quando a enfermidade nos fira. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. Só a doutrina espírita fala assim. Só, eu não conheci nenhuma outra. Como bem sofrer? Sim. Eu compreendo que o sofrimento me é necessário. Francisco Canto Xavier tinha um problema no olho, glaucoma, depois, né? Bem acentuado. Mas a época, Arigó, que era médium, curador dos mais célebres do Brasil, do mundo, disse para ele: Chico, deixa eu passar o dedo nesse teu olho, tu fica bom rapidinho. O Chico disse: rapaz, você vai me tirar disso do expurgo. Não é enfermidade, não é reflexo, não é consequência, não é isso. Temos que compreender isso, né? Se a gente achar que enfermidade é causa, precisamos rever nosso conceito. Enfermidade é sempre reflexo. Ali é o reflexo de algo que Chico necessitava o quê? Expurgar. E a gente só expurga pela matéria. Não tem como. Por isso, estamos reencarnando sempre. Para que esse expurgo aconteça até a gente conseguir ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, já nos disse Jesus. A nossa destinação é de ser perfeito, não como o Criador, jamais, mas sim de uma forma que possamos entender o porquê do nosso sofrimento, por que ele acontece, qual a lição que eu tiro desse sofrimento e principalmente de ordem moral. Porque o de ordem material, o remédio vai ajudar, mas o de ordem moral, e mais uma vez, um remédio que a doutrina espírita nos aconselha a tomar uma vez por semana, no tempo máximo de 30 minutos, culto do Evangelho no Lar. Você escolhe o dia e a hora, porém, não fique mudando o dia e a hora à sua conveniência, porque isso não é, primeiro, respeitoso com quem, gente? A gente está convidando alguém para nossa casa, não está? Aí a gente diz: olha, Robson, domingo 7 da noite, eu vou me organizar para estar lá domingo 7 da noite. Aí você liga: olha, hoje não vai ser mais 7 não, vai ser 9. Eu sou desocupado, aí eu vou dizer: ó, que pena, eu já me programei para as 7. Quando você fizer 7, me chama. E você: não, é 5, é 4, é 3, não é mais domingo, é segunda. Então você não vai ter assistência de quem? De quem você convida. E quem que você está convidando? Os bons espíritos, mensageiros de Jesus. E esses têm muito trabalho a fazer. Por isso, tenhamos a disciplina e o compromisso e o comprometimento. São duas palavras bem diferentes. Parecem sinônimos, mas não são. Meu compromisso é esse, mas o meu comprometimento, ou seja, eu estou comprometido com aquele dia. E quem vai ser beneficiado? Eu. E todo o entorno, a depender do nível de assistência, alcança, sim, o nosso planeta. Mas vamos falar mais rasteiro. O nosso lar, todo ele vai ser iluminado. E quem não gostaria de receber a visita dos prepostos de Jesus ou dele próprio? Todos nós. Por isso, mais um chamamento para o nosso culto do Evangelho no Lar. E eu quero exibir aqui para o final, não sei se essa minha caixa de som vai me ajudar, porque hoje em dia nós temos os obsessores já especializados na informática. Vocês já passaram por isso? Eles dão problema, né, cara? Eles dão sempre defeito. Tá tudo bem, você treina em casa, sai bonitinho, mas quando você vai na palestra e vai exibir, aí o obsessor age. Vamos ver se, em algumas situações, eu pedi realmente, foi lá no Conde de Clarival, lá
esqueci agora. Missionário. Missionários da Luz. E o datashow funcionava e é muito fácil, né, acoplar e tal. E chegou um amigo meu e disse, rapaz, tenta aí, mexe aí, porque não está acoplando. E aí ele tentou mexer e não conseguiu. E já estava no processo que eu pedi realmente a equipe espiritual dizer, dá um jeito aí, porque eu precisava realmente daquela exibição do material. Que às vezes a gente pode substituir, não tem problema. Mas às vezes é necessário para a plateia que você exiba, né? Aí eu falei, não, gente, dá um jeitinho aí. Aí, Carlito, graças a Deus, quando eu dei um tilt, a espiritualidade deu um passe, e aí funcionou. Aí, Carlito, diminui as luzes, por favor. Eu espero, deixa eu ver se está funcionando, parece que não está. Porque, Carlito, não está saindo aqui na caixinha do som. E a sua caixa aí tem aquele processo do cabo, né, Carlito? Tá ligada? Mas tem, se ela funcionar, tá ligada, tá de boa. Deixa eu aumentar o volume dela aqui e ao mesmo tempo dar um passezinho aqui de efeito físico. Mas tem, gente, a legenda. Então a gente aí, se quiser, pode acompanhar a legenda que nos fala da nossa doutrina espírita. Esta religião me explicou quem sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo neste planeta. Ela me ensinou que é preciso olhar para dentro de si e se compreender para poder compreender o próximo. Aleluia, música. Com certeza, todos que convivem comigo neste mundo também têm. Ensinou que livre-arbítrio não é propriedade minha, mas de todos. Por isso, devo respeitar quando alguém pensa e age diferente de mim. Não tenho o direito de impor nada a ela. E quando uso mal este livre-arbítrio, haverá uma consequência que terei de reparar nesta ou noutra encarnação. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque todas as religiões são boas. E, consequentemente, devo respeitá-las porque gosto que respeitem a minha. Que a salvação não depende da religião, mas da prática da caridade conosco e com o próximo. Que o próximo é qualquer pessoa que convive conosco neste planeta. Seja ele de outra religião, de outra raça, heterossexual ou homossexual, rico ou pobre. Enfim, devemos ajudar e conviver bem, respeitando sem preconceito. Que caridade não é só a esmola, mas também a tolerância, a paciência, o abraço amigo, a mensagem consoladora, a visita ao doente, uma prece, etc. Que ser cristão vai além de cultos externos, de rótulos religiosos, de declarações de amor vazias, sem a prática dos ensinamentos do Cristo. Enfim, que a fé sem obras é morta. Ensinou que o Jesus do Espírita não é visto apenas com interesse de pedir, mas de ensinar, e que serve de guia e modelo a ser seguido. Que temos um passado reencarnatório que está presente nesta encarnação. Que estamos resgatando e reparando erros, que convivemos na família com afetos e desafetos, para aprendermos a amar, para nos reconciliarmos e perdoarmos. Alivie e dá forças para seguir em frente, buscando ser hoje melhor do que ontem e tentar ser amanhã melhor do que fui hoje. Esta é a minha cartilha de vida, difícil
mais velho, eu me alimento todos os dias na busca incessante de me tornar uma pessoa melhor. Fonte Amigos de Chico Xavier. Acerca das religiões, todas as religiões têm o objetivo de fazer com que o homem se eleve. Se isso não ocorrer, a religião faliu. E ela representa, na sua tradução, religar. Que consigamos nos religar com o Criador através das nossas ações, porque Chico Xavier já nos ensinou, não é a sua crença que o faz melhor, são as suas ações. Jesus nos abençoe hoje e sempre, nos ilumine e fortaleça, e que consigamos fazer a reforma íntima e avançar rumo à perfeição.